Olá pessoal, cá estamos novamente para mais uma edição do RF Old School. Hoje é rápido, é só para dizer que eu estou vivo e ainda com muita vontade de produzir algumas coisas aqui. É que neste final de semana que passou, eu recebi esse brinquedinho, essa antena, e primeiro ela me surpreendeu, né? Então disse, vamos fazer algumas medições aí para ver o que acontece. Eu estava precisando de uma antena para o móvel e vendo aí algumas ações lá do CRAN, do Clube de Radioamadores Americana, Y2JF, o João restabelecendo o funcionamento, antena nova para repetidora de 220. Ele disse, vou arrumar uma antena que talvez funcione em 220. Aí comecei a olhar na internet e me chamou a atenção essa antena, pelo acabamento, e dizendo que era uma antena quadribanda, 2 metros, 220, mais 350 MHz, que eu não sei para quê, e 430, 440. Eu gostei do acabamento e tal, gostei também do preço. Sabe, vale a pena o risco primeiro de não chegar, porque vinha da China, e outro, o risco de chegar e não funcionar. Vale a brincadeira. Então me surpreendi quando chegou, gostei do material e me surpreendi também. Foram 2 semanas e meia mais ou menos para chegar a encomenda, sem problemas, sem alfândega, sem nada, tá? Mas eu comprei com esse título, Anti-7900D White Set. Eu não sei porque é White Set, porque tem o Black Set. O Black Set é toda feita com anodização negra. Essa é cromada. Então essa eu acho que é por isso que chama White Set. Vem com o cabo, tudo certinho, tá? Quando chegou, na etiqueta só tinha isso daqui, na etiqueta do envelope da antena propriamente dita, né? As 4 faixas, os ganhos em dBi teóricos. Na prática, não sei, teria que fazer um setup de medida bem complexo para poder avaliar esse ganho. Mas quando eu abria o envelope da base, dessa base de montagem aqui, a base veio com o nome da Nagoya, que é uma fábrica conhecida de antenas. Então, daí eu disse, ok, essa é uma Nagoya 7900D. Daí eu consultei o Google e descobri que ela também é vendida como Nagoya 7900D, igualzinha essa daí. Aí vocês vão brincar um pouquinho. Então, no domingo, sobrou um tempo antes da chuva chegar, e eu então saí fazendo minhas medições, tá? Usei o Nano VNA. Esse Nano VNA é exatamente esse que eu tenho, sem caixa, sem nada, sem vergonhinha, né? Mas funciona muito bem. A única coisa é que eu não suporto utilizar a telinha dele. Uma questão de juventude, né? Vocês vão entender isso. E põe óculos e tira óculos, e a canetinha. Então, eu uso esse aplicativo Nano VNA App V1.1.208 by 1 of 11. E daí o Nano VNA vira um monstro. Se você não experimentou ainda utilizá-lo com esse aplicativo, eu recomendo fortemente. Multiplica a funcionalidade e a simplicidade de operação do Nano VNA assim por mais de 10. E os gráficos, as medições que você consegue fazer são realmente espetaculares. Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre algumas dicas sobre antenas em geral, e vamos usar o Nano VNA de novo para fazer essas brincadeiras. Bom, tá aí a antena instalada, montou direitinho, gostei. Em vez de 2 parafusos Allen para fixar o mount, tem 4 parafusos, é uma base mais larga. Ela tem também um outro suporte.
não ofender o carro, tem uma proteção na base para não ofender a pintura. Dois parafusos Allen bem robustos, um gira a base e outro gira na vertical, dá um ajuste perfeito no alinhamento da antena. Ficou muito boa. Está aqui a base, né? Dá para vocês perceberem como ela é larga. Isso é interessante porque dá um acoplamento capacitivo bem importante para a lataria do carro, para o plano de terra. Saída do cabo coaxial pelos dois lados, do jeito que você quiser. Tem essas reentrâncias aqui justamente para passar com o cabo coaxial pela fresta que sobra ali no porta-mala. Então tudo muito bem pensadinho e bonita, né? Ela é bonita de instalar. Aqui estou mostrando só que a carga, né? Para calibração do VNA, eu fiz a calibração na base da antena e não na ponta do cabo, para não ter a influência do cabo. Então eu estou medindo só a antena contra o plano de terra do veículo. Não estou descontando o cabo coaxial na hora que a gente faz a calibração dessa forma. Então, calibrando aqui, depois com a antena no lugar, as medições foram as seguintes. Primeiro, encontrei as 4 bandas logo de cara. Ela tem 4 bandas. Só que tem 4 bandas onde ela quer. Não é frequência de interesse nosso. Por exemplo, aqui em 2 metros ela está abaixo, em 142. Bom, veio assim, né? É uma questão de ajustar. Vou falar depois dos ajustes. Em 220, as repetidoras de 220 estão em 224. Ela está 3 MHz acima. Aqui ela está 3 MHz abaixo do meio da faixa. Em 220 ela está 3 MHz acima. 340 não interessa. 430 ela está no comecinho da banda. Você vai fazer telegrafia em UHF? Não, né? Então seria legal ela estar pelo menos uns 8 MHz mais para cima. Então tem 4 bandas, mas completamente fora de interesse. Por outro lado, o casamento de impedância é muito bom. Olha aqui, 30 dB de perda de retorno, 40 dB de perda de retorno. Aqui deu 25, mas está bom também. E aqui está dando o quê? 27, né? 28 aqui. Então, a antena parece ser boa. Eu duvidei, quer dizer, 2 varetas e uma bobina, não tem nada na base, a base é seca. 2 varetas e uma bobina para 4 bandas, o cara é mágico. Ele ficou muito tempo no simulador e depois no laboratório para conseguir ajustar bobina e 2 comprimentos de vareta. Isso daí foi realmente um trabalho de chinês, de paciência. Nagoya não sei se é chinesa, japonesa, sei lá. Bom, é oriental. O oriental costuma ter mais paciência do que a gente para fazer essas coisas, né? Abrindo um zoom para ver as faixas. Tá aí, em 2 metros deu 142.500 com uma taxa de onde estacionar muito baixa, 1,06 por 1. O meu interesse é na frequência que eu uso no direto, 144.570. Estava dando 1,56. A princípio, eu devia ficar satisfeito com isso. Isso aqui não dá 5% de perda de retorno. Não chega a ser 5% de perda de retorno. Mas a gente é chato, né? Caçador de dB, então você quer realmente... Por que eu vou ficar com 1,56 por 1 se eu posso ter 1,06 por 1? Então a gente vai atrás do... Daí me enchi de coragem, disse vou tirar um tanto. Calculei e chutei 13 milímetros. Não calculei nada, né? Disse, vamos tirar um pouco aqui para ver o que acontece. Então tirei 13 milímetros. Ia falar sobre ajuste, a antena não prevê ajuste. Aonde o parafusinho Allen que prende a vareta encosta na vareta, tem um rebaixo para ele justamente prender bem preso, né? Então ela não vem assim com a expectativa de ajuste. Olha isso aí. Você monta a antena aí e fique satisfeito com ela. Mesmo assim eu tirei um pedaço para ver o que acontecia. Legal. 13 milímetros a menos da vareta de baixo, subiu o ponto de ótimo aqui para 143
praticamente 1 MHz para cima, né? Estava em 142,5, foi para 143,36, 4. Então dá para perceber que, sei lá, a cada 15 milímetros mais ou menos, 1 MHz para cima. Na frequência de interesse caiu de 1,56 para 1,3 por 1, já melhorou bastante, né? Já me deixou mais satisfeito. Eu disse, vou tirar mais 15 milímetros e eu fico feliz. Ok, eu acerto 2 metros, acerto 144 na frequência que eu quero. O que acontece com as outras faixas de 220 e de 430? Então, antes de fazer besteira, vamos dar uma olhada nas outras faixas, o que aconteceu. Eu tinha medido antes de cortar e medi depois. Bom, antes de ir para as outras faixas, dei uma olhadinha no zoom, né? Como eu gosto de fazer lá em 144, para ver como é que está a impedância da antena. Então aqui dá para perceber o seguinte, que naquela frequência de mínima taxa de onda estacionária, 143.360, ela está na ressonância. Aqui, ó, 0 graus. Isso quer dizer que ela está na ressonância. Esse aqui é o ponto ótimo de transferência de energia. Só tem um probleminha. A impedância não deu 50 ohms. A impedância deu 46,4. Um outro experimento que é possível ser feito aqui é verificar alterando um pouco o ângulo da antena em relação ao plano de terra do carro, a lataria do carro. Na hora que eu faço essas alterações de ângulo, eu mexo na impedância. Também vou mexer um pouco na ressonância, mas eu posso até dar sorte e conseguir, na ressonância, no 0 graus aqui, sem reatância nenhuma, conseguir aproximar mais dos 50 ohms. Nesse ponto aqui de 46 ohms, aquela taxa de onda estacionária bem baixinha, né? De 101,08 por 8. Na frequência que eu quero, 144.570, a impedância está dando exatamente 50 ohms. Que beleza, né? Só que tem um pouco de reatância, tem 12, 13 ohms, né? 13 ohms de reatância. Então essa reatância indutiva, que ela está positiva, acima do zero, é uma reatância indutiva, é ela que está atrapalhando um pouco a taxa de onda estacionária. Essas questões de impedância nós vamos tratar no outro capítulo, falando como a gente gostaria de ter a antena ideal. O que aconteceu com o 220? Ele já não estava bom. Logo de cara, do jeito que a antena estava, já 227 MHz, e eu queria que ela estivesse aqui embaixo, a 224 e alguma coisa. Estava 3 MHz para cima. E em 224, está muito ruim já, né? Nós estamos com 14 dB de perda de retorno. 14, 15 dB de perda de retorno aqui em 224,5, olha aqui, onde estão as repetidoras por aqui. 15 dB de perda de retorno, tá bom, vai. Eu estou sendo exigente demais. Dá para usar? Dá para usar. Mas podia ter, olha só, 48 dB de perda de retorno. Olha que ressonância espetacular que deu, só que na frequência que eu não quero. Bom, depois do corte de 13 milímetros, essa frequência subiu mais, daí foi lá para o espaço, 230,9 MHz com 1,23 por 1 de taxa de onda estacionária, e aqui embaixo no marcador 4, que é o 224 e alguma coisa, está em 224,550, a taxa de onda estacionária está mais do que 2 por 1. Dá para usar? Dá, mas eu não sei o que vai acontecer, tá? Não sei. Então vamos ver depois quando eu for usar com repetidor em 220. O que aconteceu em 440? Ela veio com 33,7 dB de perda de retorno aqui em 430, como eu falei, na banda de telegrafia da faixa de UHF. Não me interessa, né? Depois dos 13 milímetros, ela foi para 437,8. Opa, melhorou muito, com uma taxa estacionária muito boa. O importante também é que ela é relativamente larga, tá vendo? Ela é bem larga. Em 439, que é o meio entre a frequência de transmissão e recepção das repetidoras de UHF, algumas, né, a maior parte, está dando 1,07 por 1. Então fiquei satisfeito.
Fiquei satisfeito também pelo seguinte: se eu der mais um talho ali na vareta, eu vou trazer esse 437 mais perto do 439, tem que subir aqui 1,2 MHz, e lá no VHF também ele vai subir de 143 para 145, 144, 145. Vou aproximar mais das frequências de interesse, tanto em V como em U. O 220 já foi para o espaço mesmo, daí não vai ter jeito, tá? Então essa foi a brincadeira. Por que essa coisa funciona em 2 metros e 70 centímetros, em 146 e 438? Porque são faixas harmônicas. 438 é a terceira harmônica de 146. Então dá para brincar com a antena que ela corresponde, sei lá, 1/4 mais meia onda, depois é 3 vezes 1/4. Então ela vira múltiplos, né? O sinal enxerga ela com um certo número inteiro de quarto de comprimento de onda, por exemplo, em VHF, e outro número 3 vezes maior em 438. Então, do ponto de vista do sinal, é como se ela fosse 3 vezes maior fisicamente em 438 do que em 146. Por isso a diferença de ganho, né? Você pode ter 3 dBs em 146 e 5 dBs em 438, porque a mesma antena fisicamente ela se comporta como se tivesse 3 vezes mais o comprimento elétrico. E por ser harmônicas, impedâncias também ficam próximas, sintonia e tal, e coisa bacana. O 220 é o patinho feio aí no meio dessas duas bandas, ele não bate com nada. Então, se você pegar 146 e multiplicar por 1,5342 e um monte de número aí, você vai chegar em 224. E a mesma coisa, se pegar o 224 e multiplicar por 1,9553, vai chegar em 438. Então, o 224 não tem nada a ver com 146 nem com 430. Então, vai ser muito difícil obter uma antena multibanda que seja boa também em 220 e boa em 146 e em 438. Muito bem, obrigado pela paciência, estamos vivos. Próximo vídeo possivelmente vai ser sobre as sutilezas do casamento de impedância de uma antena, da ressonância, da perda de retorno, da taxa de onda estacionária, para a gente entender bem quais são os macetes que a gente gostaria de aplicar nas antenas para que elas ficassem tinindo. Até a próxima, pessoal, e obrigado por ter assistido.